Então, gente, continuando agora, temos uma vista, chega mais pertinho, tem uma vista frontal, tá? Então vamos ver o crânio de frente. A gente já viu de cima, viu de lado, viu atrás, agora vamos ver a frente, ou seja, a face, propriamente dita. A gente já tinha visto o frontal, né? A mandíbula aqui embaixo. Agora, de cara, a gente já consegue ver, primeiro, os orifícios onde vão ficar as vísceras, né? Ou seja, a órbita com a cavidade orbital, onde vai estar o globo ocular. Aqui temos essa abertura, chamada abertura piriforme, né? Da cavidade nasal, com as suas conchas nasais aqui, ó, tá vendo? Concha nasal inferior, concha nasal média. A concha nasal inferior é um osso solto, tá? Então aqui, ó, concha nasal inferior é um osso próprio. Concha nasal média aqui e a superior lá em cima que não dá para ver direito, tá? Mas dá para ver a média aqui e a inferior aqui. No meio você vê que temos um septo. Esse septo é formado por dois ossos. A parte de baixo aqui, ó, é o osso vômer, tá? E a parte de cima, ó, é a lâmina perpendicular do etmoide. Você vê claramente aqui, ó, certinho, lâmina perpendicular do osso etmoide, tá? E o osso próprio, que é o osso concha nasal inferior. Então temos o vômer embaixo e a lâmina perpendicular do etmoide. Então o que é o septo nasal ósseo? O septo nasal ósseo é uma lâmina perpendicular do osso etmoide que desce, que se articula com o osso vômer que sobe, tá? Que é basicamente isso que a gente está vendo aqui, ó. O vômer vindo de baixo e a lâmina perpendicular do etmoide vindo de cima. Tá legal? Isso a gente consegue ver, ó, um septo ósseo cruzando a cavidade nasal, partindo em dois lados, dividido por um septo. E embaixo, né, a gente não consegue ver bem que é uma boca porque faltam os músculos, né? Mas temos os ossos relacionados à mandíbula embaixo e a maxila em cima. Então já falamos do nome desse osso, tá? Esse é o osso maxilar. Na verdade são os ossos maxilar, maxilar direito e o maxilar esquerdo. E no topo da cavidade nasal a gente vai ter esse ossinho preto, que na verdade são dois ossos, tá? Um de cada lado, separado por uma sutura, chamado ossos nasais, tá? Ossos nasais. E lateral aqui ao osso nasal, passando essa projeção de osso laranja que é da maxila, a gente vai ter um ossinho aqui por dentro, ó. Tem um buraquinho que desce, tá? Esse é o osso aqui, ó, o osso lacrimal, tá? Onde tem esse canal lacrimal, tá bem? Então o osso lacrimal também tá aqui fazendo parte dessa região. Então temos o osso nasal, maxilar, lacrimal. Lateral à maxila temos esse outro osso, tá? Que faz aqui a maçã do rosto. Esse osso é o osso chamado zigomático, antigamente conhecido como osso malar. Tá? Então o zigomático fica aqui na parte mais lateral. O que a gente pode ver já aqui, ó? Então, ó, quem que faz o contorno da órbita, o teto da órbita, a gente vai ser pelo osso frontal. Da parte lateral da órbita, né, o osso zigomático. Inferior da órbita, o osso maxilar, tá? E aqui fazendo uma ponte entre a maxila e o osso frontal, tá o osso lacrimal, tá bem? Onde fica o forame lacrimal. Esses quatro ossos fazem a circunferência, mas lá no fundo temos mais três ossos. Lembrando aqui onde tem o osso, a lâmina perpendicular, ele também, o etmoide, também vai fazer parte da parte profunda medial. Isso aqui faz parte do etmoide, tá? Enquanto aqui, ó, em verdinho está o osso esfenoide, ó, lateralmente aqui pertence ao esfenoide. Então isso aqui é o esfenoide. Lá no fundo, onde fica essa incisura orbital superior, pertence ao osso esfenoide, tá? Então temos o etmoide e esfenoide, tá? E lá atrás tem um pedacinho que não dá para ver aqui, que tem uma contribuição do osso palatino, que é o sétimo osso, tá? Então depois eu vou deixar na descrição do vídeo os sete ossos que fazem parte da órbita, tá? Isso é uma decorebinha chata, mas ocasionalmente cai aí em algum concurso, alguma prova. É interessante que essa decorebinha tem que passar, tá bem? Então temos aqui a cavidade orbital, temos a cavidade nasal com as suas peculiaridades que a gente já disse, e aqui
a maxila. A maxila é onde se articulam os dentes da arcada superior. A gente vai olhar de perto, ó. Cada dente tem uma voltinha, tá? Essa voltinha a gente chama de alvéolo. Então, para cada dente tem um alvéolo, onde faz a articulação entre o dente e a maxila, tá? Articulação do tipo gonfose, tá? É uma articulação em cone. E aí ele articula dente por dente. Conjunto dos alvéolos, né, formado processo alveolar superior. É a parte do osso, né, onde o dente se insere na maxila. Processo alveolar superior. Tá? Entre o processo alveolar e a cavidade nasal, a gente vai ver aqui, ó, tem uma espinha nasal anterior, tá? Espinha nasal anterior, tá aqui. E aqui ainda, ó, na maxila, vamos ter um buraquinho. Buraquinho em anatomês, a partir de hoje, vocês vão conhecer como forame, tá? Então, esse é o forame que fica abaixo da órbita, ou seja, infraorbitário. Forame infraorbitário. Aqui em cima da órbita, a gente tem outro forame, tá? Chamado forame supraorbitário. Tá? Quando ele não se forma o forame completo, forma só uma calha, né? Uma reentrada, a gente chama isso de incisura e não forame. Então o supraorbitário pode ser incisura ou forame supraorbitário, vai depender de pessoa para pessoa. Tá legal? E aqui uma última coisa dessa vista frontal para falar para vocês. São os processos. O que é processo, gente? Quando dois ossos não se articulam certinho, eles têm que mandar uma projeção, né? Um braço de osso para encontrar com o osso. Né? Esse braço de osso que vai em direção ao outro osso chama de processo, tá? E vocês se embolam muito na hora de dar nome para esses processos. O processo ele dá o nome assim. É o processo com o nome para onde ele está indo. O primeiro nome é da direção que ele está indo. E o último nome é o nome do osso que ele pertence. Exemplo, né? A gente já falou aqui no vídeo anterior desse osso aqui que é o temporal. Temos um processo, uma projeção óssea que sai do osso temporal e vem em direção ao osso zigomático. Chamado então processo zigomático, porque está indo em direção ao zigomático, do osso temporal, porque ele pertence ao osso temporal. Então, processo zigomático do temporal. E essa parte do zigomático que está indo em direção ao temporal, como é que a gente vai dar o nome então? Tá? A gente vai dar de processo temporal do osso zigomático. Tá legal? O que a gente pode aqui de novo? Ó, uma parte do zigomático que está indo em direção ao frontal. Então, processo frontal do osso zigomático, do zigomático. Assim como o frontal também tem ele aqui, ó. Tem uma projeçãozinha de osso que vem em direção ao zigomático. Essa projeção, que faz até parte do limite da órbita, a gente vai chamar como processo zigomático do osso frontal. Então a gente vai ter a articulação do processo zigomático do osso frontal com o processo frontal do osso zigomático. Tá? Esse raciocínio você pode usar para qualquer parte. Por exemplo, aqui na maxila, mandando ó, esse pedaço de osso que vai em direção ao frontal, chamado processo frontal da maxila. Assim como esse pedaço amarelinho que está descendo ó, é em direção à maxila, chamado processo maxilar do osso frontal. Tá? Esse é o raciocínio para nomear os processos que existem. Entender? Os processos são essas projeções ósseas que servem para encontrar um osso no outro. E eles são articulados por sutura, todos eles. Tá legal? Então com isso a gente definiu aqui basicamente os ossos da vista frontal, os principais acidentes anatômicos com eles, assim como seus processos.